Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma edição do Paleotalk e hoje a gente vai receber o doutor Alessandro Battizelli, que é um geólogo, e ele vai explicar para a gente todas as nossas dúvidas, sanar nossas dúvidas sobre a geologia e o que cerca ela, em relação aos fósseis e a paleontologia também, no geral. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Participando do programa. E eu sou professor da Unicamp desde 2010, trabalho na área de sedimentologia e geologia do petróleo, e também já desde essa data, aí, desde 2010, né, eu tenho trabalhado muito em parceria com os colegas da paleontologia, principalmente, né, o pessoal que trabalha com os dinossauros, os vertebrados do Cretáceo, né? Então na região do Triângulo Mineiro, oeste de São Paulo, sobretudo na Bacia Bauru. Tá? Então, um grande prazer estar participando aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Doutor, explica para a gente por que a geologia é essencial para a formação e preservação dos fósseis. Essa pergunta ela é fundamental, né? Por que a geologia é importante para a preservação dos fósseis, não é? A geologia ela é uma ciência que se encarrega de estudar a origem e evolução do nosso planeta, né? Então, quando a gente está falando da geologia, a gente está pensando em todos os processos e todas as etapas pelas quais o nosso planeta Terra ela passou, né? Então, desde ela da sua origem, há 4,5 bilhões de anos, até os dias atuais, muitas transformações ocorreram. Né? Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta ele era quente, né? Incandescente, né? Era uma bola de fogo que foi resfriando, né? E as rochas foram consolidando, né? E aos poucos outras modificações foram ocorrendo e geraram condições para que os organismos eles se desenvolvessem, tá certo? E além do desenvolvimento, né, das plantas, dos animais, né, a evolução do planeta gerou várias paisagens na superfície do nosso planeta, e todas essas paisagens elas abrigavam esses organismos e elas tinham processos sedimentares, processos geológicos sedimentares muito específicos. E esses processos geológicos que iam erodindo a superfície, depositando, formando novos depósitos sedimentares que depois vieram a se tornar rochas sedimentares. Todos esses processos aí, eles são processos que atuaram, né, sobre organismos que morreram nessas condições ambientais, né? Então, vou dar um exemplo, né, numa condição lacustre, né? Então, num lago, né? Então, imagine peixes que estavam ali no lago há 200 milhões, 300 milhões de anos atrás e que morreram, né? E aí eles decantaram, caíram lá no fundo, né? Se assentaram no fundo do lago, e aí o processo, né, de transporte de sedimento e sedimentação sobre esses peixes, né, esse processo foi responsável por sepultar esses peixes. E esse sepultamento, esse soterramento, ele gerou condições de preservar boa parte desse organismo, né, desse peixe. Né? E então, né, quando a gente fala da importância da geologia, a gente pensa para a preservação dos fósseis, a gente tem que pensar então primeiramente nos processos sedimentares. Esses processos sedimentares, eles vão soterrar, vão enterrar, vão sepultar os organismos, né? Peixes, plantas, enfim, animais, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de vegetal.
E esse processo de soterramento vai gerar, então, não é, um aumento de compactação do sedimento, e quando esse sedimento ele se transforma numa rocha, os organismos que estão ali, soterrados, eles acabam ficando preservados ali, né? Que é um processo que a gente chama de diagênese ou fossil-diagênese, né? Ou seja, o organismo foi soterrado, o processo diagenético, que é aquele processo que transforma o sedimento em rocha, ele atuou naquele sedimento, como ali existia, né, um organismo, né, uma planta, um animal, né, ele acabou preservando dentro desse sedimento, pelo processo de diagênese, ele preservou também esse organismo e gerou um fóssil. Tá? E é muito interessante porque quando a gente fala em fóssil, a gente está se referindo a espécies que não existem mais, organismos que não existem mais. Né? Então, para ser um fóssil, né, ele tem que estar... ele não pode ter nenhum representante vivente hoje, tá certo? Então, a evolução geológica do nosso planeta, né, as rochas, elas acabam preservando esses animais em função desse processo geológico, né, que atua sobre um sedimento, onde foi sepultado um organismo, né, um soterrado, uma planta ou um animal, e através desse processo geológico que transforma esse sedimento em rocha, consequentemente ocorre o processo de fossilização, que é a preservação, né, desse organismo, que pode ser total ou parcial, tá certo? Então, essa é a principal importância da geologia para a preservação dos fósseis. Como os diferentes tipos de rocha influenciam a conservação dos restos dos seres vivos? Essa pergunta é interessante, né? Quais os principais tipos de rochas, né, que vão influenciar, como os diferentes tipos de rocha vão influenciar na preservação de um fóssil, né? A gente tem 3 grupos de rocha, que são os principais: rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas sedimentares são as principais rochas onde os fósseis se formam, ok? Dessas rochas, nós teremos rochas argilosas, rochas arenosas e rochas formadas por cascalho, né? Que a gente chama de seixos, blocos, calhaus ou blocos, né? Então, assim, para preservar os organismos, né, fósseis de vegetais ou animais, a gente precisa fazer com que ele tenha um soterramento muito rápido. E por que isso? Para que ele fique preservado ali, né? Não tenha tempo de decompor ou de ser transportado por uma correnteza, por exemplo, dentro de um lago, né? Um rio. Porque se ele for sendo transportado, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrendo um processo de destruição. Ele vai se destruindo. Então, para ser preservado, ele tem que ter um soterramento rápido sobre ele. Então, por exemplo, um fóssil numa lagoa ao lado de um rio, né? Então você tem lá um organismo, ele morre e afunda lá na lagoa, e aí você tem depois de alguns dias, semanas ou alguns meses, um processo de enchente que a água do canal transborda para a margem, né? Transborda a margem do rio, passa para a planície ali, traz sedimento e recobre esse organismo que está, né, dentro dessa lagoa lá morto. Certo? Esse processo é um processo rápido de soterramento. Quando soterra, né, é mais difícil ele vai ficar ali preservadinho ali dentro, né? Ele não vai sofrer um transporte. Então, quando a gente fala em quais tipos de rocha, desde que haja, primeiro, o principal tipo são as rochas sedimentares, que é onde eles se acumulam. Mas aí assim, quanto mais isolado da superfície ele ficar, melhor. Então, porque ele não vai sofrer degradação.
Então, normalmente, né, as rochas argilosas, por, né, serem muito finas, elas têm uma porosidade relativamente alta, mas a permeabilidade da argila é muito baixa. E aí, essa baixa permeabilidade impede, né, que água, micro-organismos cheguem ali naquele fóssil e destruam o fóssil, ou seja, coma aquele fóssil, tá certo? Ou parte desse fóssil. Então, o potencial de preservação de um fóssil numa rocha mais argilosa é muito maior, por exemplo, do que num conglomerado. Mesmo porque, né, um conglomerado, que é uma rocha formada por cascalho, ele se deposita num ambiente de alta energia. Então, qualquer organismo que cai nesse ambiente, o cascalho misturado ali, transportando esse organismo, ele vai quebrar todo o organismo. Então, o potencial de preservação é muito baixo. E nos depósitos arenosos ocorre muita preservação, né? E aí é muito interessante porque, embora a areia tenha uma porosidade, uma permeabilidade alta, né? Essa porosidade e essa permeabilidade permite que águas ricas em minerais percolem e aí vão permineralizar esse fragmento de osso, ou um esqueleto inteiro, ou um tronco de árvore, uma folha, alguma coisa assim, vai penetrar ali, vai substituir a matéria orgânica por mineral e aí fica preservado no sedimento, né, através do processo que é o processo de diagênese. Né? Então, de todos os tipos de rochas sedimentares, as rochas argilosas e arenosas, elas são importantes por causa disso, né? Porque elas ajudam a isolar o organismo do ambiente, tirar ele da movimentação, né? Do transporte, e a partir da diagênese ele acaba então endurecendo, né? Transformando o sedimento em rocha, consequentemente o fóssil que está ali dentro, o organismo que está ali dentro, ele fica preservado também, porque ele sofre esse processo, né? E aí ele fica preservado e tem um período maior ali de potencial para ser explorado depois e se transformar num fóssil. Tá? Qual é a relação dos processos geológicos e a fossilização? Essa é uma pergunta bacana, né? Porque às vezes gera até uma confusão, né? O processo geológico e processo de fossilização, né? O processo de fossilização nada mais é do que um processo geológico, né? Então, existem vários processos geológicos. Por exemplo, a colisão de placas tectônicas vai gerar um processo geológico. A separação de placas tectônicas também, né? No caso, a fossilização ela está associada a um processo geológico que se chama diagênese, que tem a ver com a deposição e o soterramento de sedimentos. Então, quando um sedimento foi depositado, vai acumulando camada por camada em cima desse sedimento, ele vai sofrendo o primeiro processo, que é o processo da compactação. Se esse sedimento ele tiver ali, junto com ele, tiver organismos que foram soterrados, né? Então plantas ou animais, né? Se tiver ali dentro, esse processo, que é um processo geológico de soterramento, ele vai ocorrer também no fóssil, ou melhor, no organismo. Né? Vai percolar água nesse sedimento. Né? Juntamente com a compactação, essa água que vai percolando nos sedimentos, ela vai precipitando minerais. Né? Então, essa precipitação de mineral vai gerar um processo de cimentação que no fóssil, ou melhor, no organismo, né, na planta ou no animal, né, vai se chamar permineralização. Okay? E isso daí, então, vai deixar esse organismo, vai consolidar ele, né, da mesma forma que está consolidando a rocha, e aí
vai ocorrer a preservação, então, do organismo e a sua transformação em um fóssil. Tá? Então, a fossilização nada mais é do que um processo geológico associado, então, a esse processo de transformação do sedimento na rocha, então, consequentemente, do sedimento e dos organismos ali depositados que estão se transformando em rocha e fósseis. Ok? Como esses eventos geológicos, como erupções vulcânicas ou terremotos, podem contribuir, sabe, para a formação dos fósseis? Muito interessante, né? Como terremoto e vulcões pode contribuir para a formação de um fóssil, né? É muito interessante. Esses processos são chamados de processos catastróficos, né? Ou seja, um terremoto é algo que ocorre em terremotos, grandes terremotos, eles ocorrem esporadicamente ao longo do tempo geológico, né? E são muito violentos. E aí, a mesma coisa com o vulcanismo. A gente tem vários vulcões que estão em erupção atualmente, mas aqueles tem alguns que causam problemas sérios para os organismos, né? Então, uma coisa é ter um evento vulcânico, um terremoto numa região que tem muitos organismos, e outra coisa é numa região que não tem tantos organismos assim, ok? Mas, então, se a gente tiver um processo geológico como esses, que são catastróficos, onde tem uma população de organismos muito grande, o que vai acontecer com esses organismos? Eles vão ser afetados. Então, um terremoto ele pode gerar, por exemplo, ondas gigantes. Essas ondas gigantes elas vão invadir partes continentais. Se essas partes continentais tiverem uma concentração grande de organismos, plantas, né, e animais, o que vai acontecer? Essas ondas elas vão atingir esses organismos e vai gerar uma mortandade muito grande. Ok? Então esse processo geológico catastrófico, né, ele vai ser responsável então por dizimar uma grande quantidade de organismos. Associado a esse processo também vai ter, né, muitas enxurradas, muito transporte de sedimento que vai soterrar esses organismos. E aí esse processo, além de matar, né, muitos organismos, ele também soterra muito rapidamente e aí acaba formando grandes jazigos fossilíferos associados então a esse evento. No caso do vulcanismo é muito parecido, a gente pode ter uma situação de muita erupção vulcânica próximo a uma região bastante habitada por organismos. Esse vulcão ele pode ter duas coisas podem acontecer. Ele pode lançar cinzas sobre esses organismos, por exemplo, sobre plantações, né? Ou no caso sobre uma floresta, que pode soterrar essa floresta e aí gerar um processo de fossilização também, ok? Uma outra coisa associada a vulcanismo é que a gente encontra, né, no edifício vulcânico, nas bordas do edifício vulcânico, muitos depósitos de sedimentos, de piroclastos, de vulcanoclastos, né, que são fragmentos de rochas vulcânicas, areia, argila, cinza, que ficam acomodadas nas bordas do conduto vulcânico, né, do vulcão. Okay? Nos períodos de chuva, esse material ele pode se desestabilizar, porque ele vai ficar encharcado por água, e aí quando isso ocorrem grandes deslizamentos que vão, né, avançar sobre regiões que pode ter organismos também, né? Então, lembrando que eu estou sempre falando de organismos me referindo a plantas e animais, ok? E ao longo do tempo a gente tinha, né, esses eventos. Então, se esses deslizamentos, né, essas corridas de sedimentos, esses fluxos que a gente chama de fluxos gravitacionais,
Se eles atingirem áreas onde tem organismos que estão ali habitando, onde tem plantas, né, ou bichos, e soterrar esses bichos, então eles também vão ficar ali preservados no sedimento. Se esses sedimentos sofrerem os processos de diagênese, vai ocorrer então um processo de fossilização, né? Então são processos, são eventos catastróficos que colaboram então para o processo de fossilização. De que maneira o estudo das camadas geológicas ajuda a determinar a idade dos fósseis? Bom, como, né, o estudo das camadas geológicas ajuda a determinar a idade de um fóssil, né? Todo estudo, a evolução, né, da geologia moderna, dos conhecimentos de geologia moderna, começaram justamente com o estudo das camadas de rochas sedimentares, né? Então já haviam estudos de rochas cristalinas, magmáticas, né, e metamórficas, mas entender mesmo a idade do nosso planeta, né, e das camadas geológicas ajudou também a entender como que os organismos eles evoluíram ao longo do tempo, né? Então, na época da exploração, né, da Revolução Industrial, se precisava muito de carvão. E aí houve um boom muito grande, né, na exploração de carvão na América do Norte. E lá os geólogos, né, eles percebiam que buscando essas camadas de carvão, eles encontravam várias outras camadas associadas, né, dessas rochas. E aí eles percebiam que determinados grupos de organismos, de fósseis, eles ocorriam em determinadas camadas, até determinadas camadas, e em outras eles desapareciam, tá? E aí, muitas dessas camadas foram estudadas de acordo com os fósseis que ocorriam ali. E os tipos de camadas, né, eles ajudavam a gente a entender, por exemplo, qual era o ambiente onde essas camadas tinham se formado, qual era a idade, né, porque daí estudava a camada, normalmente tinha alguma correlação dessas camadas com atividades vulcânicas na época. O estudo dessas camadas vulcânicas, né, podiam ser feitas as datações radiométricas. Então, imagina, eu tenho uma camada de rocha que eu consigo fazer uma datação radiométrica e eu sei que aquela camada de rocha ela tem um determinado tipo de fóssil. E aí surge um outro conceito, né, que é o conceito do fóssil guia, que ele é representante de uma idade, né, de um tempo em que ele viveu. Então o estudo da camada ele traz para a gente uma informação sobre a idade da rocha, que depois, aliada à presença ou não de alguns fósseis, ajudou a fazer toda a parte de análise estratigráfica do nosso planeta. Porque sabia-se, por exemplo, que em rochas de idade, sei lá, de 500 milhões de anos atrás, sabia que naquele intervalo de tempo, alguns organismos eram característicos, existiam ali e predominavam. E à medida que foi evoluindo, que as camadas foram se sobrepondo ao longo dos milhões de anos, né, esses organismos eles iam variando e com isso, né, ocorria também as datações dessas rochas que vinculavam então o tipo de organismo, a camada e a idade de cada camada. Então o estudo dessas camadas rochosas permitiu então criar uma carta que a gente chama de carta bioestratigráfica, ou seja, a gente estuda as camadas de rochas sedimentares de acordo com a distribuição dos organismos. E aí, sabendo, né, que cada um desses organismos teve um período de vida no nosso planeta, a gente consegue fazer então uma cronologia ou uma cronoestratigrafia, tá? Então, resumindo, né, é isso, o estudo das camadas geológicas ajudaram então a gente a entender a distribuição
dos fósseis ao longo do empilhamento estratigráfico, né, de cada uma das camadas, que auxiliado então com a datação radiométrica, permitiu então entender como que uma bacia sedimentar e mesmo o planeta ele foi modificando, foi se adaptando, foi evoluindo, e como cada grupo de fósseis foi ficando preservado no registro. Né? E aí com isso então a gente consegue, analisando cada uma dessas camadas, né, a gente consegue identificar então a idade do fóssil. Por que os fósseis são encontrados principalmente em rochas sedimentares? Então, as rochas sedimentares são as principais rochas que contêm fósseis, né? E aí assim, a gente poderia falar, mas tá, por quê? Justamente por uma questão de preservação. São as rochas que elas são formadas por processos que permitem preservar e não destruir o fóssil. Okay? Então isso é um ponto importante, né? Porque que só as rochas sedimentares têm fósseis. Porque o processo geológico envolvido na formação de uma rocha sedimentar, ele não é um processo tão agressivo. Quer ver? Um exemplo. Se a gente pega uma erupção vulcânica, o vulcão ele vai lá, ele vai ejetar a lava, não é? Essa lava ela vai correr na superfície e vai passar, por exemplo, sobre uma floresta. O que vai acontecer com essa floresta? Ela vai ser totalmente queimada, ela vai ser desintegrada, ok? Depois que a lava cristalizar, resfriar e cristalizar, não vai ter nada preservado ali, porque uma lava tem alta temperatura. Se a gente pegar, por exemplo, os vulcões do Havaí, as lavas ali têm temperaturas da ordem de 1200 graus. As lavas mais frias, elas atingem aproximadamente 850 graus, 800 graus. Então, elas nunca vão preservar nenhum organismo, porque elas vão destruir completamente o organismo por causa da altíssima temperatura. No metamorfismo, no processo metamórfico, isso pode acontecer também. Tá? Embora a gente tenha rochas metamórficas que não sofreram tanta modificação, que ainda preservam alguns organismos assim. Tá? Mas, no caso, então, as rochas sedimentares elas são mais favoráveis justamente porque o processo geológico vai consolidar o sedimento, vai formar uma rocha, mas não é um processo que vai destruir o fóssil, vai modificar muito esse fóssil. Por isso que as rochas sedimentares são as principais hospedeiras dos fósseis. Como a geologia auxilia na reconstrução de ambientes antigos ou organismos vivos? Como eu falei, né, a geologia ela é a ciência que estuda a evolução do nosso planeta, desde a origem até os dias atuais. Então, quando a gente quer entender uma paisagem, a gente busca alguns processos que são típicos dessa paisagem. Por exemplo, eu quero entender as dunas de areia que ocorrem lá nos Lençóis Maranhenses. Então a gente faz o quê? A gente vai lá ou pega um vídeo na televisão e olha e vê aqui o que tem ali de processo que está formando as dunas. Tem vento, ok? Aí beleza, então tem um processo que está transportando areia e está depositando areia. Se a gente for lá e olhar a duna, a gente vai ver que ela tem um lado que é assim e o outro lado que é assim, que é mais inclinadinho. E se a gente fizer um corte nela, a gente vai ver que essa camadinha assim, ela vai se repetindo, principalmente essa face aqui, né? Que é aquela camada onde os grãozinhos de areia caem. Se
essa duna de areia ela consolidar, ela preserva essa estrutura sedimentar, que a gente chama, ok? Então, a geologia, ela, né, principalmente a sedimentologia e a estratigrafia, ela permite a gente entender como esses processos eles ocorrem em vários ambientes. Então eu falei desse ambiente de dunas, mas a gente pode pegar um ambiente fluvial, onde tem vários canais, tem planície de inundação. Então entender esses processos, né? Um ambiente marinho. Então a gente vê, por exemplo, no ambiente marinho tem a região da praia, que tem ondas. Então a gente estuda esses processos nas diferentes paisagens e vê como que o sedimento ele está reagindo, quais são as formas de leito que estão se formando, né? Quais são as estruturas sedimentares que tem ali. Então, quando a gente estuda, pega um fóssil de uma determinada rocha sedimentar, a gente analisa então essas estruturas que foram preservadas na rocha, o tipo de sedimento, e com base nisso a gente identifica um processo sedimentar e associa o processo a um ambiente sedimentar, como esse que eu falei das dunas, né? Então, eu pego uma rocha que é formada por areia fina, bem selecionada, porque o vento seleciona muito bem. Pego essa rocha, tem essa estrutura bem bonitinha. Quando esse sedimento ele se consolidou, ele preservou. Então eu vou lá, pego a rocha, vejo que tem essas estruturas, aí eu consigo associar um processo e reconstituir o ambiente. A mesma coisa. Eu vou lá, encontro uma rocha rica em argila, né, com conchas marinhas preservadas, né, e aí eu sei então que aquela rocha foi formada num ambiente marinho. E aí com isso a gente consegue fazer uma reconstituição paleoambiental na qual esse fóssil ele foi formado. De que forma o movimento das placas tectônicas pode afetar a disposição dos fósseis no mundo durante o tempo? A movimentação das placas tectônicas pode afetar a localização dos fósseis. Isso é uma coisa muito interessante e a gente tem muitos exemplos sobre isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, nos Andes, que são montanhas, né? A Cordilheira dos Andes é uma sucessão de montanhas. Essas montanhas, muitas delas são, em vários lugares, a gente encontra rochas sedimentares, que eram fundos de mar. E durante a colisão da América do Sul com a placa de Nazca, o que aconteceu? Houve um choque e houve então a formação da Cordilheira dos Andes. Aqueles sedimentos que estavam, né, que eram marinhos, com a colisão eles acabaram sofrendo um processo ali de consolidação, foram soerguidas e aí durante esse processo de soerguimento, né, a posição original desses fósseis mudou. Então, um organismo que estava lá no fundo do mar, né, no ambiente marinho, que morreu, que ficou soterrado ali por sedimentos marinhos, hoje estão aonde? Eles estão lá no alto da montanha. O mesmo ocorre, né, lá na Europa, né, nos Alpes suíços. É muito comum o pessoal estar escalando os Alpes lá, então lá 2, 3 mil metros de altitude, encontram conchas marinhas. Né? Então, a movimentação das placas tectônicas fez com que um depósito sedimentar que se formou há milhões de anos numa situação marinha, com a colisão das placas tectônicas, foi colocado no alto de uma montanha. Então é muito comum, a gente encontra isso nos Pirineus, na região dos Alpes suíços, aqui na Cordilheira dos Andes. Então é muito comum encontrar organismos que não são continentais em regiões continentais em função dessa movimentação das placas tectônicas. De que forma os geólogos e paleontólogos
trabalham juntos na identificação de fósseis e análise dos mesmos? Essa pergunta é muito bacana, né? Como que a geologia e a paleontologia, né? Geólogos e paleontólogos trabalham para entender a evolução do planeta, né? A geologia é a ciência que estuda a evolução do planeta do ponto de vista físico, e a paleontologia estuda a evolução do planeta do ponto de vista biológico. E quando a gente quer ter então uma informação mais precisa sobre um mesmo assunto, a gente tem que aliar vários fatores, né? Ou no caso, várias linhas de conhecimento. Então, quando a gente fala nessa parceria entre paleontologia e geologia, a gente está falando nisso, né? Que é a união de duas ciências que trazem informações aparentemente distintas, mas que quando elas são combinadas, elas ajudam a gente a entender como foi a evolução do nosso planeta, tá? De uma forma muito mais completa. Então eu posso explicar processos geológicos que ocorreram, que vai ajudar a entender como as espécies evoluíram, né? E muitas vezes eu consigo entender os processos geológicos a partir dos fósseis que estão presentes. Olha que engraçado. Então, às vezes, a gente não tem toda a resposta do ponto de vista geológico e a paleontologia nos ajuda. Então, por exemplo, eu posso ter uma rocha lá que tenha várias estruturas sedimentares ou algumas estruturas sedimentares que ocorrem em vários ambientes e não ter fóssil. E eu nunca vou saber exatamente qual foi o ambiente que gerou aquela rocha. Por outro lado, eu posso ter um fóssil nesse depósito que vai trazer para mim uma informação que é diagnóstica do ambiente. Por exemplo, eu posso ter um organismo marinho ali, né? Por exemplo, um braquiópode, que é uma concha marinha, né? Um organismo marinho, e que a hora que eu analisar o sedimento e encontrar esse braquiópode, eu vou saber que era um ambiente marinho. Então, essa parceria, eu acho fantástica, né? E ela é primordial para que a gente consiga ter um modelo de evolução do nosso planeta de uma forma muito mais precisa. Por que o conhecimento geológico é importante para interpretar corretamente a história na vida da Terra e dos seres vivos, a partir dos fósseis? O estudo da geologia traz muita informação sobre o ambiente sedimentar. Então, se a gente pegar, por exemplo, e analisar um rio hoje transportando sedimento no canal, e os sedimentos, por exemplo, da planície de inundação, a gente vai ter características distintas que são diagnósticas do ambiente, né? Então, esse estudo ele é importante. Se a gente for, por exemplo, no fundo do mar, né, na região marinha, na plataforma mesmo, né, sei lá, 100, 200, 300 metros longe da linha de costa, a gente analisar como que está o leito lá dos sedimentos, o fundo do mar, assim, a gente vai ter ali feições que são típicas daquela região. Então, o entendimento dessas estruturas, dessas feições, traz uma informação para a gente do ambiente no qual ele foi gerado. E isso fica registrado na rocha. Então a gente consegue definir, fazer essa reconstrução paleoambiental com base nessas características dos sedimentos e das rochas. E, consequentemente, a gente consegue inferir qual era o ambiente que os bichos, né, que o fóssil vivia antes, né, de se transformar num fóssil. Ok? Mas eu arrisco dizer que os fósseis ajudam muito mais a definir o ambiente, né? Porque quando a gente pode ter, por exemplo, uma situação de rochas que ocorre em todos os ambientes. E aí, para a gente ter certeza que isso que era de um ambiente A ou um ambiente B, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a presença do fóssil é que vai ser determinante. Tá?
Mas a reconstrução das paisagens, sim, a gente consegue fazer a reconstrução das paisagens com os estudos geológicos dos sedimentos, né? Mas para ficar mais preciso, a gente sempre tem que ter com a gente o estudo da paleontologia, porque as duas coisas se completam e permite que a gente faça uma reconstituição do ambiente, da paisagem, de uma forma muito mais precisa. Doutor Alessandro Batezelli, agradecemos muito pela sua participação. A gente vai ficando por aqui em mais um programa do Fósseis. Não esqueça de deixar o like, seguir nossas páginas do Instagram, Facebook e no YouTube, se inscrever aqui no canal e visitar nosso site. A gente fica por aqui e é isso. Bom, gostaria de agradecer, né, por estar aqui podendo participar do Paleo Talk, dizer que é muito legal esse projeto de vocês, que realmente é um projeto que tem um alcance muito grande na sociedade, e isso é importantíssimo, né, para a gente que trabalha com a ciência, porque é uma maneira, né, de fazer uma extensão universitária, poder transformar a nossa pesquisa científica em algo acessível. Então, é muito bacana ter participado, né, do Paleo Talk, e dizer assim que o conhecimento, ele liberta a gente, né? Então, quanto mais a gente tiver a oportunidade de aprender, de divulgar o que a gente sabe para que outras pessoas possam aprender também, a gente está colaborando então para que as pessoas se libertem, né? A partir do conhecimento. Então, agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigado, viu?